Muito boa noite a todos, estamos aqui iniciando mais um programa do Bicast e hoje estamos recebendo aqui nosso grande ex-vereador, seu Luiz Cunha, ele que já foi vereador de 2004, pessoal, até 2020, tem muita história para contar aí para a gente e acredito que vai ser um bate-papo muito interessante aqui. Um oferecimento de quebra-gelo, bebidas, nosso amigo Japa aí sempre patrocinando o nosso programa e acreditando nesse trabalho. Um trabalho imparcial, democrático, que está trazendo aqui sempre notícias políticas, principalmente para toda a população. Seja muito bem-vindo, seu Luiz, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco em nosso programa. Orlando, o prazer é meu e muito boa noite a toda a população que nos assiste, né? E eu estou muito feliz em estar aqui no seu programa, do seu podcast. Com certeza, seu Luiz, o prazer é todo nosso. Trazer pessoas que, vamos dizer assim, construíram uma história política no nosso município. Hoje, muitas das coisas que o nosso município tem são graças aos políticos que por aqui passaram, né, seu Luiz? Então, agradecer aqui a você também por a história que você construiu desde 2004 a 2020. Nesses 4 mandatos, com certeza construiu muitas coisas aqui no nosso município. Sr. Luiz, eu gostaria de começar aqui falando um pouquinho sobre a sua história no município de Ubiratã, né? Como que foi aqui a sua chegada? O senhor nasceu aqui em Ubiratã mesmo, para as pessoas conhecerem ainda mais sobre o seu Luiz Cunha. Então, Orlando, o Luiz Cunha, ele é nascido aqui em Ubiratã, né? 1959, e a gente morou aí no interior, no sítio, né? Mas em 1975 eu vim para a cidade e como profissional na área da construção civil, aí eu fiquei até hoje trabalhando na cidade, no município, né? A minha história aqui é feita também na construção civil. Construção civil, né, Sr. Luiz? Muito trabalho realmente. Já viu muita coisa aqui no Ubiratã, né, Sr. Luiz? Com certeza. Quando o senhor, vamos por assim, foi crescendo, foi vendo esse Ubiratã que era antes e é hoje, é uma transformação muito grande, né? Uma transformação muito grande, antigamente era muito pouquinho asfalto, né? A cidade era composta mais de rua de chão, né? Uhum. Mas depois veio evoluindo e muita gente construindo, o comércio crescendo, e a gente daí passou a participar mais presente, né? Como construtor, fomos ficando conhecidos. E também daí no ano 2000 comecei a participar da política também, né? Uhum. E então a gente teve uma participação aí no crescimento do município de Ubiratã. Fico muito grato à população inteira de Ubiratã, me ajudou muito, né? Tanto pessoas me confiando para mim construir para eles, né? Tem a minha participação na construção civil e depois veio a participação na política também, né? Eu fiquei muito grato, fico muito grato também. Interessante, né, seu Luiz? Qual que é mais difícil aí? O ramo da construção civil ou o ramo da política? Conta um pouco para nós aí. Orlando, eu soube conciliar os dois setores, né? Uhum. A política e a construção. Portanto, que eu conseguisse manter um bom tempo na política e trabalhando na construção civil. Eu tenho aí quase 45 anos na construção civil. E 20 anos na política. Então foi metade do meu tempo de trabalho como profissional, conciliando o trabalho profissional com a política também, né? Interessante, né, seu Luiz? Porque, ou seja, quando a pessoa está envolvida com a população já no seu trabalho, às vezes adentrar na política ainda é muito mais fácil, né, seu Luiz? Existe talvez para mim no caso, porque eu mexia com muita gente, né? Uhum. Pedreiro, servente, encanador, eletricista, o próprio pessoas que me confiavam de eu construir para eles, né? Uhum. Engenheiro, isso aí forma um conjunto de pessoas que a gente cria uma amizade grande, né? O dono das lojas de material de construção. Certeza. Isso aí me facilitou um pouco de estar participando da política também. A gente não pode deixar de citar, né, seu Luiz, que quando você ouve a população, é muito mais fácil de você conseguir fazer políticas boas e objetivas para ajudar o município, né, seu Luiz? Essa relação de população com os políticos, ela é muito importante, né? Principalmente, Orlando, o vereador, né? Uhum. O vereador, ele estando presente com a população, ele também é mais cobrado, só que daí você tem mais conteúdo de trabalho também, você trabalhar junto ao executivo, junto ao secretariado do município, né? Então foi nesse ponto aí que eu consegui ficar
participando mais tempo na política, porque eu estava presente com a população, e aí eu tinha conteúdo para poder trabalhar também, me ajudou também, né? Sim. Eu costumo falar para algumas pessoas que a gente conversa que um bom político é aquele que está realmente na rua, né, conversando com a população, porque às vezes é muito simples de você definir a política, né, seu Luiz? Aqueles que ouvem a população e sabem das demandas, das dificuldades que a sua população está enfrentando, é muito mais fácil de você implementar políticas que ajudem objetivamente para essas pessoas, né? Justamente. Quando eu iniciei na política no ano 2000, né, que eu comecei a ser candidato a primeira vez, o Ubiratã era muito carente de coisas para fazer. Não tinha praça, não tinha asfalto, não tinha muita coisa, não tinha pouca casa popular, foi feito mais, né? E isso tudo a gente ajudou a participar desse crescimento. Loteamento, depois surgiu o loteamento, né? E aí o Ubiratã veio a deslanchar, a crescer, né? E eu tive o privilégio de participar junto com a população de Ubiratã nesse crescimento do município. A primeira vez que o senhor já se candidatou, já ganhou e não parou mais, seu Luiz? Ou como que foi? Explica um pouquinho para nós. A primeira vez eu fui candidato em 2000, fui com Orlandinha Leninha como candidato a prefeito e vice. Eles não ganharam a eleição e não fez nenhum vereador, né? Sim. Aí em 2004 eu fui candidato junto com o Fábio e Orlandinho, né? Aí fui eleito, em 2008 fui eleito de novo junto com eles, né? Certo. O mandato deles. Aí em 2012 fui eleito de novo, né? Aí já veio o Baco. E daí 2016 de novo com o Baco. Aí fiquei até 2020, né? Legal, interessante, seu Luiz. É uma história longa e já passou muitas coisas aí no município, né, seu Luiz? Foi uma história, uma caminhada, pode-se dizer longa, né? Porque a política não é fácil de ficar 16 anos com mandato, né? Realmente não. Participando 20 anos aí, né? E vários secretários, entrou na prefeitura, trabalhei com o Fábio, 2 mandatos como prefeito, o Baco também 2 mandatos como prefeito, trabalhei 2 mandatos na Câmara, com o Baco também, que era vereador, presidente da Câmara, foi presidente da Câmara, né? E para mim foi muito bom trabalhar com todos eles. Eu consegui conciliar o trabalho de vereador respeitando o trabalho do executivo também. Para mim foi bom. Para os mais novos aí, né, seu Luiz? Para quem não sabe, o Baco já foi vereador também, né? O Baco teve 2 mandatos de vereador, foi muito bom vereador, um cara muito respeitador, os companheiros, fazia muita amizade. E eu tive orgulho de trabalhar com o Baco, e o Baco foi um grande presidente de Câmara, né? Da Câmara. Deu muito exemplo, muita conselho para os vereadores que entravam, e aqueles que aproveitou o conselho dele, continuou na política. E muitos que não conseguiu captar aquela mensagem que ele passava, já perdia em seguida, né? Aí já ficava mais complicado. É verdade. A experiência realmente ela é muito importante na política, né, seu Luiz? Justamente, porque a gente não consegue experiência por si próprio, adquirindo de um dia para o outro. A gente tem que copiar um pouco aquelas pessoas que têm mais experiência, que a gente vê que está fazendo um trabalho sério, e a gente vai acompanhando eles também, e aí vai melhorando cada dia mais a qualidade do trabalho da gente. Exatamente. Seu Luiz, ao longo desses 4 mandatos, o senhor considera que conseguiu inserir boas políticas para a população, bons projetos, boas aprovações para as pessoas nessas épocas? Orlando, eu considero, né? Porque eu era um vereador que atuava presente com a população, e que nem eu falei para você, o Ubiratã era muito carente de muita coisa, e as pessoas pediam aquilo e a gente ia repassando o executivo como forma de indicação, de requerimento, né? Outros de projeto, né? Outros ajudando o próprio executivo a conseguir recursos, e aí foi somando, né? Tem praça que foi indicação da gente, por causa da Praça da Família da Capela São Vicente, a Praça Japão, uma indicação minha, né? Tem projeto também meu, que está aí hoje, está sendo desfrutado praticamente pela população de Ubiratã, né? E então foi muito bom. Dando sequência aqui, né, senhor Luiz, ao longo desses 4 anos, então, houve muitas indicações que o senhor fez aos prefeitos em exercício e conseguiu realmente fazer coisas que foram necessárias para a população, né, senhor Luiz? Justamente, pedido de casa popular, centro de evento da Yolanda, dos idosos também, né?
a gente teve uma participação muito grande, tanto na indicação, o requerimento, como nos projetos também, né? De execução, a gente teve participação nesse projeto do Centro de Evento de Holanda. Centro de Evento de Holanda. Isso. E aqui em Ubiratã teve vários, né? Tem um projeto aqui, Orlando, que aí quase toda a população participa dele, é esses adesivamentos dos táxis, né? Sim. Que antigamente os táxis prestavam muito pouco serviço para a população. Entendo. E a partir da hora que eu criei esse projeto, né, e foi aprovado pelos companheiros e o executivo também, que foi de adesivar os táxis, ter ali, ficar identificado mesmo, né? A população passou a participar de andar de táxi muito mais, né? Olha só. E isso aí foi muito bom, porque antigamente as pessoas andavam muito pouco de táxi, mas porque o táxi só tinha aquela plaquinha em cima, exatamente, e tal, né? Agora todo mundo vê rodando e todo mundo usa. Ficou bom, né? Eu achei que ficou muito bom. O senhor, mais do que ninguém, conhece bem a Câmara de Vereadores, né, senhor Luiz? Se tratando das polêmicas diárias, quanto que eram as diárias na época do senhor e o senhor considera ser um valor considerável normal? Orlando, eu quando fui presidente da Câmara, em 2017, se não me engano, né? A diária naquele tempo era R$700, que o presidente era o João Perninha, aí ele veio falecer, né? Aí eu entrei como presidente, mas eu reduzi elas para 350, tanto a diária do presidente como a dos vereadores, eram todos iguais, 350. Eu era o presidente, coloquei todos igual, né? Agora, desse mandato agora, diz que subiram elas para, não me lembro bem, 850, R$900, né? Nossa. De novo. Eu usava muito pouca diária. Eu fiz um bom trabalho na Câmara como presidente, eu acho que fiz, porque consegui também, Orlando, fazer um feito que ia sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, que era o primeiro concurso da Câmara Municipal de Ubiratã. E eu, como presidente, e os demais vereadores ali, secretariado, tudo me ajudaram também, conseguimos fazer o primeiro concurso da Câmara Municipal. Então, hoje tem as pessoas lá concursadas na Câmara, que troca o presidente da Câmara, não pode mandar aquelas pessoas. Olha só, isso é importante. Eles continuam fazendo o trabalho ali corretamente, né? Não fica ali fazendo, trocando, o cara colocando qual que ele quer, né? Então eu achei que o trabalho nosso que nós fez lá foi muito bom. Isso aí realmente é muito importante, né, senhor Luiz? Ter funcionários realmente de carreira ali, funcionários concursados, para não ter ali um cabide de emprego para os políticos que entram, né, senhor Luiz? Porque a partir da hora que tem o concursado, ele tem uma responsabilidade maior. A hora que sai, que troca o presidente, que troca os vereadores, ele está por dentro de todas as matérias que foi votado, os projetos, fica bem mais fácil para o outro que entra, né? Em seguida, que ele tem uma grande informação ali dentro, o contador da Câmara, ele fica mais responsável porque ele não é contratado, ele é concursado, né? Ele procura já fazer um trabalho bem caprichado e, portanto, Orlando, que quando eu fui presidente, as minhas contas na Câmara foi aprovadas 100% sem ressalva no Tribunal de Contas. Sem ressalva, foi aprovado 100%. Entreguei à Câmara e a pressão de conta foi aprovada 100% sem ressalva. Então, eu me sinto bem assim por ter conseguido fazer um trabalho, né, bem correto, assim, sem problema nenhum na Câmara. O senhor tocou num assunto muito importante, seu Luiz, contas com ressalvas. A gente teve há pouco tempo atrás a votação das contas do ex-prefeito Baco com ressalvas que foram reprovadas. O senhor considera que foi uma reprovação política ou foi uma reprovação necessária? Olha, Orlando, para você ter ideia, em 2019 veio a conta do Fábio, do outro mandato atrás, do prefeito Fábio, que tinha sido aprovado também no Tribunal de Contas, com ressalva. E eu fui decisivo a aprovar a conta dele, também na Câmara Municipal, que foi com o meu voto que foi aprovada as contas dele. Porque a ressalva são pequenas coisas que o Tribunal de Contas já aprovou. A ressalva são algumas pequenas coisas que precisam ser consertadas. Precisa ser corrigido, né? Então não tem necessidade da Câmara reprovar. Houve aqui um movimento, eu acredito, mais político do que com consciência correta de votar, mais para as coisas corretas, né? Então houve mais um movimento político, para aprovar as contas do Baco
como assim, eu acho que houve mais política, né? Não foi assim uma necessidade de não aprovar a conta dele. Isso é importante dizer, né, pessoal? Porque o Sr. Luiz ele é muito direto nas suas respostas, não fica dando voltas aí, é muito importante ele dizer isso daí. Realmente, no ponto de vista do Sr. Luiz, foi uma votação política e menos necessária, porque houve outras contas que foram aprovadas com ressalvas. Agora, se tratando das contas do BACO, houve essa reprovação, né, Sr. Luiz? Justo, que já teve outras contas para trás, que eu ajudei a aprovar na Câmara, que tenha lá o BACO com vereadores, Sidão do Lux, professor Lauro e outros, Sandra Trevilin, Sandra Petrica, que nós aprovemos, que veio do tribunal, é aprovada com ressalva, que o contador vai ajeitar aquele pontinho que falta ali e manda para o tribunal, e aí o tribunal acaba de aprovar, porque o tribunal já aprovou, só com uma ressalvazinha, né? Então, nós lá atrás aprovemos. Agora, essa Câmara aí daí não quis aprovar, não sei qual é o motivo, né? Entendo. Deve ter sido um motivozinho bem político, né? Mas se tivesse aprovado, não tinha tido problema nenhum para eles. Entendo. O senhor considera que a gestão do BACO nesses 8 anos foi muito eficiente, Sr. Luiz? Aí eu considero que o BACO fez uma gestão no executivo, assim, com uma nota, vamos supor, uma nota 8, né? O cara que conseguiu fazer quase 300 casas populares, né? Construiu casa popular na Yolanda, construiu na casa popular lá no Jardim Josefina 2, construiu lá no Parque das Flores, né? E terminou outras lá no Parque das Flores, terminou aqui o conjunto João Pedro II, se não me engano, ali perto do Alzira Rezende. Então o BACO ele conseguiu fazer um trabalho bom, pedra irregular aí para o sítio, para o interior do município, né? Fez muito, asfalto também da cidade, e eu acredito que o BACO fez um bom mandato. Interessante o senhor dizer, em relação à nota, né, Sr. Luiz, o senhor considera 8. Mais do que um político, o senhor também é um morador do município de Ubiratã. Qual que é a avaliação, se tratando de nota, já que o senhor citou em nota, a avaliação que o senhor faz nesses 3 anos e 2 meses da atual administração? Olha, eu sou um pouco suspeito, né, Orlando, para falar, né, porque, mas eu vou falar aqui não como político, como cidadão biratanense, né, como eleitor comum. Pode entregar seus argumentos também. Né, vou falar aqui como eleitor. Eu acho que o Fábio teve uma dificuldade em prestar um trabalho melhor no Executivo por causa da troca de secretariado, que ele não conseguiu formar um secretariado assim, que pudesse ajudar ele mais, né? Então ele é meio sozinhão, assim, para administrar, né? Certo. Ele tem hoje, acho que 2 secretários, só que é do começo do mandato, o resto vem trocando. Entendo. Então não consegue firmar, geralmente o cara não consegue fazer um mandato com bastante eficiência, né? É meio ineficiente, né? Mas não é tão ruim, né? Como eu dei a nota para o BACO, eu daria nota para ele também hoje, né? Eu acho que pela saúde, que não é uma saúde assim, igual o povo espera, né? E também algumas deficiências que tem no mandato, eu daria uma nota 5 hoje para ele. É isso aí. Tem que ser direto, né, Sr. Luiz? Não pode dar rodeios. É isso aí. O senhor tem sido direto nas respostas. O senhor tocou numa área também muito importante, Sr. Luiz, a saúde, né? A gente vê que a população tem sido um pouco insatisfeita, e muitas vezes, em relação à saúde, né? O senhor já participou da atual administração, já participou da administração do Fábio. O senhor tem visto hoje a saúde como está e tem participado da administração do BACO também e pôde observar a saúde de perto. Qual que é a diferença que o senhor, na sua análise, faz em cima da saúde com o prefeito BACO e da saúde com o prefeito Fábio? Orlando, eu vou citar alguns exemplos aqui de quando o Fábio pegou o município em 2005, né? Em 2005, a saúde de Ubiratã, ela era praticamente zero, era muito fraca, né? Uma ambulancinha, 2 aí no máximo. Então, o prefeito Fábio, daí na época, né, em 2005, e o conjunto de vereador que tinha, né? O Baco, o Beraldo, várias pessoas muito prestativas, eu também, né? E ali fomos conseguindo estruturar a saúde de Ubiratã. Ela mudou bastante, melhorou bastante, né? O Fábio fez os 8 anos dele ali,
Do que ele pegou, ele melhorou bastante. Aí veio o Baco, melhorou um pouco mais do que ele pegou do Fábio. Eu acompanhei bem, ele melhorou mais, né? Uhum. Agora, o Fábio pegou, mas como não conseguiu firmar um secretário de saúde, pessoas ali que conseguem conhecer a população, a necessidade da população, e também fechar os convênios com o governo estadual, com o governo federal, né, que isso aí é que é o importante da saúde. É um secretário que conhece como fechar os convênios, tanto estadual como federal, porque tudo é através de convênio, né? Se o secretário não tem experiência, ele não consegue fazer, e aí quem paga o preço é a população. Então, tem sido meio fraco nesses 3 anos, no meu ponto de vista e na reclamação do povo de Ubiratã. Se não me engano, senhor Luiz, é a única secretaria que tem 2 secretários, um secretário normal e outro secretário adjunto. O senhor considera que ainda assim não conseguiu ter resultados significativos para a população? Eu acho que teve resultado, mas podia ter sido melhor, né? Mas o fato deles não conhecer os caminhos, como fazer os convênios do governo estadual é ser mais rápido porque os convênios, se não fazer, não vem ambulância nova, não vem remédio, falta remédio, né? Isso. Falta atendimento para fora, Isso. Tudo é através de convênio. E de repente, se a pessoa entra, até ele pegar a experiência, pegar os caminhos, como faz os convênios e tal, o tempo passa e a população fica sem ser atendida, né? Interessante, seu Luiz. Podemos citar agora outra área do nosso município que o senhor conhece muito bem, né, seu Luiz? A área da construção civil. Nós temos algumas obras saindo no nosso município e podemos citar uma das mais relevantes, que traz mais discussão entre a população, a questão do edifício Itapuã, né, que vem trazendo aí vários comentários da população. Ao longo dos anos veio ficando ali aquela construção e se criou um problema muito sério, muitas coisas ruins aconteceram ali. Podemos citar como algo de bom em relação ao que o prefeito Fábio fez em comprar aquele edifício, reformar e assim fazer a prefeitura ali? Qual é a avaliação que o senhor faz em cima disso? Olha, Orlando, o edifício Itapuã, ela é uma obra iniciada aqui no município de Ubiratã em 86, né? Então agora em 2026 ela faz 40 anos que a estrutura está lá exposta, né? E agora o prefeito resolveu comprar a estrutura e terminar e fazer ali a prefeitura, talvez alguma secretaria, né? Isso. E na minha avaliação, Orlando, sinceramente, é um problema crônico que o município tinha aquele prédio. Isso. Mas eu acho, na minha opinião, que não foi um bom negócio para o município, sabe? Claro. Porque não consegue emenda particular dos deputados, emenda parlamentar, para poder concluir a obra. E essa obra feita com recurso do município, ela fica muito caro para a população de Ubiratã, tá entendendo? Vai ter que desviar alguns recursos da saúde, da educação, comprometer algum setor para poder terminar essa obra. Ela é uma obra muito cara. E vai demorar a terminar ela, não vai terminar de um dia para o outro. E a população que vai pagar o preço, no caso, né? Que vai ter que tirar recurso de algum lugar para colocar lá, porque a emenda parlamentar, ela não vem para aquele tipo de obra ali, né? É uma obra já iniciada há 40 anos, o Tribunal de Contas não aprova aquilo ali, né? É difícil, né? Entendo. Talvez o prefeito achou um bom negócio comprar ela e colocar nas costas do município. Mas se eu fosse o prefeito, no caso, eu não fazeria esse negócio para jogar esse problema nas costas do município. Interessante, senhor Luiz. E se tratando estruturalmente, porque o senhor também tem uma experiência muito grande em relação a um edifício, né? Se o senhor Luiz Cunha tivesse pegado aquele prédio para construir, demoliria do zero para fazer um novo ou conseguiria fazer realmente um bom trabalho em cima daquilo ali que está exposto há tantos anos ali? Ela é uma obra que tem 40 anos que a estrutura exposta, tomando chuva, sol, né? E ferro, ele apodrece também, né? Ele fica podre também, ele enferruja, né? E, olha, sinceramente é uma obra já meio complicada para fazer o término dela, mas veio os engenheiros, avaliou ela e tal, disse que aguentava, né? Mas eu não acredito que foi um bom negócio, porque uma estrutura com 40 anos, é ultrapassada dos projetos de hoje, né? Então eu acho que, na minha opinião, não foi um grande negócio que o prefeito fez, não. O
Se fosse para o senhor Luiz Cunha fazer uma avaliação, o senhor condenaria aquela construção? Eu não dizia condenar, mas eu caçava uma outra forma dos proprietários passar aquilo para a empresa terminar, ou eles se juntar e terminar, e não o município assumir. É um problema que era de outras pessoas, de empresário, de agricultor, de pessoas que têm realmente o poder aquisitivo para terminar, só faltava organizar, né? Certo. E aí o município acabou, como se diz, pegando uma bomba na mão e agora tem que fazer um jeito de terminar ela, acabar ela, né? Sim. Para finalizar essa questão desse edifício Itapuã, seu Luiz, a gente sabe que foi feito, foi dado um prazo para a população em relação a esse prédio, em relação à construção e o término, né? A reforma ali, de 15 meses. O senhor considera que esse prazo é um prazo suficiente para fazer uma obra daquela magnitude? 15 meses eu acho, não consegue fazer não, na minha opinião, não consegue fazer, e isso vai ser provado para a população que com 15 meses não consegue terminar ela, né? O quadro de profissional hoje na construção civil está em falta em todos os lados, né? E ela é uma obra meio complicada de terminar, não termina aquilo ali de um dia para o outro, né? Eu acho que ela vai mais de 2 anos aí para terminar aquilo ali, né? E depois mais um ano ainda para colocar móveis, colocar um monte de coisa lá dentro ainda. Eu acho que é uma obra aí para 2 anos e meio. 2 anos e meio. A partir de agora, o senhor acredita que ainda vá mais uns 2 anos bem trabalhado ali para terminar aquela obra? Tem que trabalhar bem para poder terminar ela com 2 anos. O senhor que participou de administrações, e como que funciona quando você dá um prazo e esse prazo não é cumprido, senhor Luiz? Não, aquela obra ali, por exemplo, ela não vai acontecer nada. Deu um prazo, não é cumprido, ela não tem convênio com o Estado, nem com a União, né? E ela não tem problema nenhum, recurso do município. Se tiver recurso, continua a obra, se não tiver, para a obra, né? E aí fica lá um tanto de recurso enfiado lá e sem terminar a obra. Se for tocando ela devagarzinho, de repente vai conseguindo recurso do município para terminar ela, né? Uma pergunta aqui polêmica agora, senhor Luiz, está tranquilo, tudo bem. Uma pergunta polêmica aqui, senhor Luiz. O senhor considera que se o Baco ganhar as próximas eleições, já que a gente analisa que ele vai ser candidato, ele teria em seus planos terminar aquela construção? Olha, rapaz, aí você me fez uma pergunta um pouco assim difícil de eu responder, né? Porque eu não poderia responder pelo Baco, né? Isso. Eu sei que se eu for companheiro dele na Câmara, né? A gente vai fazer de tudo para que todas as obras do município que tiver em andamento, se, por exemplo, ele ganhar uma eleição e eu ganhar também, o Baco fez isso na passada. Todas as obras que estavam em andamento, ele terminou todas, não deixou nenhuma parada. Certo. Legal, senhor Luiz. O senhor considera que provavelmente ele teria que dar andamento pelo fato de que muitos recursos ali foram investidos e não pode deixar... Não pode deixar o recurso parado do município e daí parado lá, dinheiro do povo jogado praticamente no lixo, daí não tem como, né? Legal, senhor Luiz. Vamos partir agora para a área dos serviços urbanos, né, senhor Luiz? Por quê? Porque também temos um assunto aqui muito polêmico e também um tanto quanto importante para a população e para as pessoas que vão participar da política. Talvez o senhor será um pré-candidato, depois nós iremos abordar esse assunto mais para o final. É um assunto muito debatido atualmente na questão política, o corte total das árvores do nosso município. Nós temos muitos cortes de árvores no nosso município e isso tem gerado uma revolta de alguma parte da população. O senhor considera isso necessário para que sejam construídas essas novas avenidas? Orlando, antigamente, outros tempos para trás aí, o prefeito Baco, até mesmo o prefeito Fábio, fez calçadão e não derrubou as árvores. Agora, dessa vez, ele veio com tudo e foi tirando tudo, 100% das árvores, né? E, na verdade, a população não ficou muito feliz com isso, né? Porque tinha muitas árvores que não tinha necessidade de cortar. Isso. E foi cortada, retirada, né? Foi tirado, onde é que ele passou, ele devastou tudo e tirou 100%. Mas muito da população não gostou não, porque tinha muitas árvores que daria para ficar no lugarzinho dela ali, prestando uma sombra, né, para a população. Isso.
Se fosse para ser votado na Câmara, numa gestão que o seu Luiz Cunha participasse, o senhor reprovaria esse corte dessas árvores no município de Ibiratã? Reprovaria o corte 100% do jeito que fez ali. Eu acho que não poderia ter acontecido, não. Eu acho que podia, sim, tirar algumas árvores que oferecem perigo para a população, árvore que está com a raiz muito exposta, árvore que dá para ver que ela está ficando podre, que tem os galhos muito grandes, pode cair, amassar carro, né? Prejudicar a população, mas muitas árvores daria para ficar tranquilo. Uma solução para isso, o senhor acredita que seria mais a poda das árvores em vez da retirada das árvores, né? Com certeza, a poda das árvores, de algumas árvores, seria o suficiente e para deixar ela quietinha no lugar, porque uma árvore demora muitos anos para crescer, Orlando. Uma árvore demora aí no mínimo 10 anos para dar uma sombrinha boa, né? Então é bastante tempo para a população esperar. Legal, seu Luiz. Importantes esses detalhes, porque a população há alguns meses ainda tem algumas dúvidas sobre aquilo que os próximos políticos irão pensar e fazer em relação a determinados assuntos que já acontecem hoje. E está aqui o senhor esclarecendo essa situação muito importante, porque além de um político ou futuro político, o senhor também é um morador que participa daquilo que a administração faz para as pessoas aqui. Justamente. Hoje mesmo eu estava olhando aqui, Orlando, ali na Avenida Ascânio, o Baco fez calçadão ali na Avenida Ascânio, fez ali o meio da avenida, preparou tudo, e as árvores estão lá, servindo a população, né? Certo. E tudo localizadinho certinho. Eu estava olhando aquelas árvores e pensando, talvez não tinha necessidade de ter derrubado tanto igual foi derrubado, né? Foi retirado tantas. Legal. Uma outra coisa em relação a serviços urbanos, coisa no município, o senhor comentou agora há pouco que foi uma das indicações que o senhor fez, a Praça Japão. O senhor considera hoje que ela está meio que abandonada, e por qual motivo que a Praça Japão está abandonada daquela forma? Eu acho que merecia um pouquinho mais de atenção do executivo, né, do secretário de Serviço Urbano, porque a Praça Japão é um investimento alto que o município fez ali. Né, com recurso do Estado, recurso do município, ali tem tudo quanto é tipo de recurso, né? Isso. E ela anda meio abandonadona, agora tem um mercadão lá de frente, né? Muita gente chegando ali, saindo, e vendo ela meio abandonada. A gente fica meio triste, né, Orlando? Claro. Quando vê alguma coisa pública meio abandonada. E igual aquela também tá, a lá da São Vicente, a Praça da Família, né? Que tem que ser um pouquinho mais bem cuidada, né? Mas faz parte da administração, né? Alguns cuidam um pouquinho melhor, outros deixam um pouquinho a desejar. E é assim mesmo a população que tem que avaliar essa situação aí, né? A gente sabe que ali tinha os peixes, né, o lago ali, e realmente era uma atração para a população. O lazer realmente no nosso município é algo que tem que ser realmente mais, ter um olhar mais especial em relação a isso, né, seu Luiz? Porque o lazer nós temos ao lago, né? Então, realmente, o município de Ibiratã precisa mais de lazer aos fins de semana para as pessoas aproveitarem aí os seus descansos, já que é uma população tão trabalhadora, né? Precisa, porque tem muita gente que trabalha aqui em Ibiratã, no município de Ibiratã, hoje. Hoje tem a Unitar emprega só de pessoas aqui da cidade, 1.000 e poucas pessoas, né? E mais outras cooperativas que estão pegando aqui no município. Então as pessoas precisam de área de lazer também, né? E a Praça Japão, no momento, ela deixa a desejar, né? Porque é mal cuidada. Não tem nada que ofereça assim para a pessoa ir lá, sentar, ter uma atração de nada, né? Mas vai ter um lago, né? As pessoas gostam de ir lá, é um local bem atraente para a população, e aí as pessoas vão se virando do jeito que pode, né, Orlando? Claro. Algo interessante se citar, né, seu Luiz, tem a questão da Praça Japão e tem também a troca do piso da praça, que também se encaixa na construção civil. O senhor acha que foi algo necessário realmente, que seria aprovado se o senhor tivesse participando da administração atual, trocar o piso da praça ali da prefeitura? Praça Horácio Ribeiro? A Praça Horácio Ribeiro, né? Ela é uma praça que quem reformou ela, na verdade, foi na gestão do Fábio, que ele era o prefeito, e eu também era vereador, né? E nós ajudamos a aprovar o recurso, que no tempo, não me lembro bem aí, mas quase R$1 milhão na época, né? Mas na verdade ela já ficou um serviço meio mal feito, né? Já de mal qualidade, na época quando fez. E ela veio oferecendo assim, pedindo
cada vez mais para que fosse reformada, né? E como tinha muita coisa, o BAC conseguiu fazer aí outras coisas mais externas, que a praça tinha sido reformada há pouco tempo. Aí o próprio prefeito que fez ela a primeira vez, como ela não ficou boa, acho que ele resolveu reformar ela de novo, né? Aí está reformando. Eu acho que não tinha necessidade no momento. Tem outras coisas com mais necessidade de fazer no município do que reformar a praça. Por exemplo, vou citar algum exemplo, Orlando. Recapar o recap lá no Alzira Rezende, na Pedra Regular, né? Não tem asfalto, Não tem asfalto, né? A população sofre lá para descer numa cadeira de roda, bicicleta, né? Pessoa de a pé. Então é uma necessidade que precisava de mais urgência, né? Claro. A praça, ela estava servindo bem a população. Não tinha assim um estrago grande. Já foi meia feita com má qualidade na época, né? De material de má qualidade. Mas não tinha assim, uma necessidade de reforma correndo, não. Tem coisa mais necessária que podia ter feito primeiro, né? Na minha opinião. Claro, nós podemos citar também aquela rua em paralelo com Boa Vista ali, que também não tem asfalto, né, seu Luiz? O asfalto também, de repente, seria necessário ali na Vila Rural, que o pessoal tem a pedra regular desde que foi feito a Vila Rural. Podemos citar também alguns parquinhos para as crianças, estão todos ali precisando de melhorias. Nunca, do meu ponto de vista, aí, nesse mandato foi melhorado ali os parquinhos para as crianças. Tem a questão daquela passarela também ali que liga, diz que está em projeto, mas parece que está engavetado, está arquivado ali, uma passarela que interliga os dois conjuntos ali, o Parque do Lago e o Parque dos Ipês. Então são coisas que a princípio parecem pequenas, mas que fazem uma grande diferença para a população no quesito urbanismo, né? Justamente, é um projeto bastante cobrado pela população do Parque do IP, que é lá do lado do lago, e o Parque do Lago, né? Isso. É uma passarela que consegue passar uma rua, né, cruzando um com o outro, porque tem que dar a volta lá na João Medeiro para ir lá nos dois loteamentos, né? Mas é uma coisa de bastante necessidade, não só lá, Orlando, mas lá no Josefina 2 e o Parque das Flores também tem necessidade de fazer uma passarela lá. Exato, com Josefina, com qualidade, ali, né? Com Josefina 2, né? Bastante cobrado pela população também, e talvez umas coisas que tem mais necessidade que reforma em certos lugares, né? Na minha opinião. Né? Se tratando de locomoção, né, seu Luiz, transporte, o senhor citou a questão dos táxis aí. A gente vê muita dificuldade com a população, às vezes mora num conjunto bem longe, tem que vir para o centro. Será que não seria a hora de inserir um transporte coletivo aqui no município de Ibiratã também? Orlando, o transporte coletivo, ele já foi colocado uma vez aqui no Ibiratã. Não tinha ainda essa população, todos esses bairros, né? Mas ainda não conseguiu firmar por causa da quantidade de população que anda no transporte coletivo. Porque hoje muita gente tem moto, né? Tem carro, e aí acaba sendo pouco usuário para o transporte público hoje, né? Certo. Mas já é coisa de pensando para o Ibiratã, porque o Ibiratã está crescendo bastante, a população está crescendo bastante. Exato, né? Exato. Realmente o abatedouro trouxe muitas pessoas, né, de fora, né, seu Luiz, que hoje estão inseridas também participando da administração, dos benefícios que a administração faz, pessoas que vieram de outros países, como os venezuelanos, né. Então realmente o Ibiratã tem mudado no quesito população também, né, seu Luiz? Aumentou bastante a população, você vê. Teve uma construção de casa aqui muito grande, você vê vários prédios sendo construídos e todos os apartamentos sendo vendidos. Então isso é sinal que a população está vindo para o Ibiratã e está se firmando aqui, né? Consegue fazer financiamento, consegue um emprego de carteira registrada, né? Isso é bom para o Ibiratã, mas para isso também o município tem que ir criando estrutura, né? Exato. Para poder receber essa população com qualidade também. A dificuldade hoje em inserir novas casas populares, o que o senhor considera ser um fator importante para que essa administração ainda não ter conseguido construir assim como o BAC fez, que o senhor citou 300 casas na administração passada? Eu acho, Orlando, que é o fator, aquilo que eu falei para você, do quadro de secretário. Sim. Porque tudo é convênio, tudo é buscar oportunidade que o governo federal oferece, que o governo estadual oferece.
E se não tiver pessoa qualificada ali, competente naquele setor, que conhece os caminhos para buscar esse recurso, daí fica mais difícil para o prefeito, né? Sim. E no caso do Baco, o Baco tinha essas pessoas que aproveitava essas oportunidades, fazia os projetos e mandava, e aí conseguia o recurso para fazer. E eu acho que o Fábio teve mais dificuldade por causa desse problema do quadro de secretariado, né? A troca, o cara não consegue buscar os convênios, as oportunidades que o governo federal e o governo estadual oferecem para os municípios. Legal, senhor Luiz. A gente sabe que o senhor participou da eleição passada e agora nós estamos próximos às novas eleições aqui de 2024 para prefeito e para vereador. Qual é o fator que o senhor considera chave para a eleição passada, a atual administração ter tido sucesso e o ex-candidato Haroldo ter perdido as eleições? O senhor participou de perto. Qual que é a avaliação que o senhor faz dos resultados das eleições de 2020? 2020. O Fábio, ele era mais conhecido, já tinha feito 2 mandatos de prefeito, né? E com a ajuda do pai dele, do quadro secretário que ele teve nos 2 primeiros mandatos, ele até fez um trabalho razoável, né? E ele tinha uma aceitação melhor do que o Haroldo, que colocou o nome na última hora, né? O Haroldo, na verdade, não ia ser candidato, o Lierte, né? E de repente surgiu a oportunidade dele ser candidato, mas 60 dias para a eleição, e eles não conseguiram fazer uma campanha, né? E o Fábio tinha já feito uma pré-campanha bastante contato com a população, né? E o Haroldo não conseguiu fazer essa pré-campanha, né? Eu também estava lá na Câmara de Vereador, nós tivemos uma dificuldade, porque veio a pandemia também, bem na época da campanha, e isso foi uma dificuldade danada, não só para a gente, mas os candidatos a prefeito também, né? E aí fez com que a gente não conseguisse fazer uma boa campanha, né? Mas aí temos companheiros que tiveram a sorte de ganhar, e a gente torceu para eles, acho que não conseguiram fazer um bom mandato de vereador. Eu estou falando como eleitor, claro, né? Claro. Então, mas aí vem a nova eleição e o povo vai dar oportunidade para aqueles que eles acharem que merecem, né? Luiz, o candidato, ele é escolhido pelo partido, pelas pessoas que compõem o grupo. Como que define aí o candidato e o vice aí para disputar uma eleição? Então, os candidatos vai da vontade dele, do próprio candidato, né? Certo. E fazendo grupo, aqueles candidatos que têm um grupo maior, os caras já começam a pedir que que ele seja candidato, igual o grupo do Fábio, muitos quer que ele seja candidato. Certo. O grupo do Baco, Baco, você tem que ser o nosso candidato, Baco, você tem que ser o nosso candidato. Então a pessoa se coloca ali, às vezes ele não vai tanto porque ele quer, mas ele vai porque as pessoas querem que ele seja candidato, né? Entendi. Então, além do grupo ali, ter o apoio do grupo, o maior apoio tem que ser o da população mesmo, né? Da população, aceitação da população, porque não adianta o cara querer ser candidato e não ter apoio da população, não ter voto, aí não adianta, né? Então ele tem que ter o apoio daquele grupo que está junto com ele ali, que vai ajudar a fazer uma campanha, né, que vai ser linha de frente da campanha, e o apoio da própria população, né? E proposta boa também, que agrade a população, confiança, né? Porque tem muitos candidatos, mas ele não gera confiança para a população, né? A senhora acredita que na eleição passada teve muito isso, o apoio do grupo, mas um menor apoio da população? Não, ali teve os dois, teve apoio tanto do grupo como o apoio da população, portanto que foi uma eleição bastante cerrada, né? Assim, com diferença pouca de voto, apesar do Haroldo não ter lançado o nome dele antes, ele e o Lierte, né? Mas foi uma eleição bastante cerrada. O prefeito Fábio não ganhou dele assim com folga, assim, com muita folga, né? Ganhou a eleição, mas o Haroldo, pode-se dizer e agradecer a população de Ubiratã, que ele foi bem considerado, foi 6 mil e poucos votos na história de Ubiratã. Os prefeitos que perdem, com 6 mil e poucos votos, são um cara de nome aí que já fez muita coisa, né? Então o Haroldo e o Lierte têm que agradecer muito a população de Ubiratã, porque a votação deles foi expressiva, foi muito boa mesmo. Realmente o erro, então, foi lançar o nome muito lá no final, então, né? Eles perderam um pouco de espaço, né, porque quando saíram o candidato, eles saíram muito em cima da hora. Isso faz com que você deixe o outro adiantar. É a mesma coisa que você apostar uma corrida e dar 10 metros para o outro na frente. Você vai ter mais dificuldade para alcançar o outro, né? Então aí o Fábio já tinha saído com uma pré-campanha bem mais antes, 2 anos antes já estava fazendo a pré-campanha, né? E o Haroldo não, o Haroldo foi 2 meses antes da eleição.
Então, muito difícil para ele, com o Liertes, né? E por que houve essa indecisão de lançar um candidato só de última hora, seu Luiz? Porque, na verdade, o candidato do grupo do Baco, na verdade, era o finado Nil. Ah, tá. Aí veio aquela fatalidade de o Nil falecer e ficou aquela indecisão, né? Aí jogou-se para o Marquinhos Rosseto, o Marquinhos estava na cooperativa, não quis, mas a turma ficou aguardando e não conseguiu assim. Não acha um candidato a prefeito, Orlando, de um dia para o outro, um candidato que possa disputar uma eleição acirrada com o outro e com nome para ganhar, não acha de um dia para o outro, né? Mas o Haroldo foi bem considerado, ele é muito boa pessoa, bom administrador, só que o contato político dele assim foi muito pouco, né? Com a população. E daí foi o fator que o Fábio levou uma pequena vantagem e foi eleito. Legal, seu Luiz. Para passar para a população também, o senhor estará presente como candidato nas próximas eleições de 2024 a vereador? Orlando, eu já venho vários anos participando, né? E vou participar de novo agora, esse ano, né? 2024, já vai ter eleição para prefeito e vereador, né? E com certeza eu vou estar no grupo do Baco participando das eleições para vereador também, né? Vai ter vários companheiros, eu espero que você também vai estar lá junto com nós, né? O Vanderlei Sampaio também vai estar lá junto com nós, e assim vai ter outros companheiros também. E eu espero que nós todos participem e que possamos servir a população, né, de maneira bem que eles fiquem contentes e nós também podemos ficar contentes também. Finalizando aqui, seu Luiz, qual que o senhor acha a maior carência do nosso município hoje que a população precisa, está essa administração deixando a desejar? Olha, a carência do município, que a população, ela tem em todos os setores. Todo o setor do município, todos os bairros, todas as comunidades. Tem que ser um prefeito que dá atenção para todos os bairros, atenção para as comunidades, né? Um secretário que possa ouvir a população, né? Um secretário de serviço urbano, né? Isso. E que possa atender, não só ouvir, mas que possa atender também, né? Eu acho que esse prefeito, no caso, está tendo uma pequena dificuldade para atender todas as comunidades, os bairros, né? A estrada rural, mas faz parte das de administração, não é só de Ubiratã, tem de outros municípios também que tem esse mesmo problema, né? Mas a população vai se definindo da agora para frente também, e na eleição que vem, eu espero que esteja aí um embate bom entre o Fábio e o Baco, né? Que a população fique bem servida entre os dois aí de candidato, porque os dois são bons candidatos. Certo. Essa proximidade, seu Luiz, a gente comentava aqui que o político bom é aquele que está na rua conversando com as pessoas. Quando o político sai mais em época de eleição, o senhor considera isso negativo ou é algo que faz parte realmente da política, da cultura da política? Olha, faz um pouco parte da cultura da política brasileira. Eu participei como vereador e eu acho que fui bem presente com a população. Eu não me escondia de ninguém, as pessoas sempre me encontravam na rua, qualquer lugar, eu ia nas comunidades, eu ia nos bairros, eu era uma pessoa que não tinha hora ruim para mim, né? Certo. Mas eu vejo, às vezes, muitos deixando a desejar hoje, né? Às vezes a pessoa se esconde, não consegue ter uma proposta de trabalho, não consegue levar para o prefeito, não consegue levar para o secretário, né? E aí ele tem dificuldade de estar no meio do povo, né? Aí ele tem mais dificuldade, porque ele não consegue se expressar perante o executivo, né? O senhor acredita que aquele vereador que não se elege do lado do prefeito que ganhou, ele consegue ainda assim desenvolver um trabalho considerável bom para a população, senhor Luiz? Consegue, porque a oposição ela é feita de crítica construtiva. Você não vai aceitar tudo, mas você também não vai contra tudo. Isso. Né? Porque talvez o cara foi eleito do lado do prefeito, eu, por exemplo, fui eleito do lado de prefeito, mas também não concordava com tudo, mas também não era crítico em tudo. E eu trabalhei como oposição de alguns prefeitos, mas não era crítico em tudo, que era bom também eu ajudava a aprovar, porque aí questão do você estar servindo a população, não o prefeito, né? Exatamente. Que é bom para a população, você tem que votar, não tem outro meio. E a saúde e a educação do município, ela é muito dependente da Câmara de Vereador, sabe? Depende muito da Câmara. Às vezes tem uma saúde fraca, a educação deixando a desejar um pouco, né? Mas a Câmara de Vereador, ela tem um papel muito forte para poder fortalecer esse setor aí.
Ou seja, todo o dinheiro que ele é empregado no município acaba passando pela Câmara, né? Todo o recurso que o município consegue é passado pela Câmara, votado pelos vereadores, consentindo o gasto, né? Ou sim ou não. Legal, seu Luiz. Bom, então para finalizar, seu Luiz, o bate-papo foi muito interessante, que o senhor foi muito direto nas respostas, realmente foi um bate-papo muito produtivo, pessoal. O seu Luiz Cunha estará presente nas próximas eleições do lado do pré-candidato Baco, né, seu Luiz? Isso. Eu vou estar junto, estou no grupo do Baco, né? E ele hoje já é um pré-candidato, já foi praticamente lançada uma pré-candidatura dele, né? Inclusive vai ser lançada a pré-candidatura dele. E eu vou estar participando como pré-candidato a vereador. E eu espero que você também esteja lá com nós, com certeza você vai estar. E vai ser também um grande candidato e espero que possa ganhar também, fazer um papel bom como vereador também, Orlando. Com certeza, seu Luiz. Muito obrigado a todas as pessoas que acompanham os conteúdos do Bicast. Realmente, pessoal, o seu Luiz aqui também, as pessoas que nos acompanham, levar uma informação democrática, ela é muito difícil, seu Luiz, porque a gente vê hoje muito na mídia um lado, ou você é de um lado ou você é de outro. Então aqui nós trazemos, pessoal, pessoas de todos os lados políticos, sendo da oposição ou sendo da situação. E às vezes a gente recebe muitas críticas ou de repente alguns cancelamentos, mas a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, trazendo pessoas de todas as áreas políticas para trazer como objetivo principal a informação, que é isso que traz as pessoas a um nível de votação muito melhor do que as pessoas, se não tiverem informação, para conhecer os políticos, os pré-candidatos e colocar boas pessoas, né, na Câmara e na Prefeitura, né, seu Luiz? Justamente, Orlando, é muito importante que a população tenha informação correta do que acontece, do que aconteceu, para que as pessoas possam ficar conscientes do que é o município de Ubiratã, isso, do que pode acontecer mais coisas no município de Ubiratã. Ubiratã tem muito para acontecer, muita coisa boa, construir muitas casas, melhorar muito a qualidade de vida do povo de Ubiratã. Isso vem acontecendo, mas eu tenho certeza que cada vez vai melhorar mais. E é isso aí, pode fazer suas atribuições finais, seu Luiz, e dar um recado aí para a população aí. Quero agradecer você, Orlando, e toda a população de Ubiratã, pelo carinho que as pessoas têm com a gente, pela onde a gente passa, né? Eu trabalho na construção civil, faço as casas e consigo vender todas elas, né? E mexo com um grande número de pessoas no Ubiratã e todos têm um respeito com a gente e eu também tenho um carinho, um respeito muito grande pela população de Ubiratã. Muito obrigado a todos. E é isso aí, pessoal, mais uma vez aqui, mais um entrevistado, muito sincero em suas colocações e trazendo informações para todas as pessoas, sendo oposição ou situação, estaremos sempre aqui informando e trazendo as melhores notícias, principalmente políticas, para toda a população. Um forte abraço a todos e que Deus nos acompanhe.